Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos filos dos invertebrados. Nós já vimos poríferos, quinidários, plateumintes e nematódeos. Agora é a vez do filo molusca, certo? Todos os indivíduos do filo molusca apresentam vida livre, ou seja, nós não temos espécies parasitas, e eles possuem habitat aquático, que pode ser tanto marinho, água salgada, quanto dulcícola, água doce. E temos representantes terrestres também. A maior parte dos moluscos são aqueles que estão nas águas salgadas, tá? São os marinhos. Nós temos apenas alguns representantes dulcícolas ou terrestres. Esses animais possuem esse nome molusca porque possuem o corpo mole. Esse corpo mole dá nome ao grupo e é um corpo mole não segmentado, certo? Eles são todos triblásticos. O que são animais triblásticos? São animais que possuem os 3 folhetos embrionários. Lembram que isso começou lá nos plateumintos, né? Antes dos plateumintos, nós tínhamos os diblásticos, que possuem, 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. A partir dos plateumintes, nós tivemos o aparecimento de um 3º folheto embrionário, que é a mesoderme, tá? Então, por isso, triblásticos. Celomados possuem celoma, cavidade entre os órgãos, né? E protostômios. Quando estudamos a parte de embriologia, nós vimos que os animais protostômios são aqueles nos quais o blastóporo origina a boca. Nós temos os deuterostômios também, que é quando o blastóporo origina o ânus, mas isso tá lá na frente. Por enquanto, protostômios, certo? A maioria apresenta uma concha rígida. Maioria, porque nós temos alguns moluscos que não possuem concha, tá? Como é o caso dos polvos. E temos também as lulas, que possuem uma concha interna e muito pequenininha, no formato de uma pena, tá? A gente chama mesmo de pena por conta disso. Os alunos que tiveram aula comigo no Fundamental 2, lá no 7º ano, tiveram uma aula de laboratório, né, no qual nós fizemos a dissecação de uma lula. Então, aqueles alunos que fizeram essa dissecação comigo devem lembrar um pouquinho disso tudo, né? Nós não tínhamos muita coisa dentro de uma lula para observar, mas essa pena é uma coisa assim que todo mundo percebe. Ela parece mesmo uma pena e parece uma pena de plástico. É um material bem durinho, transparente, ok? Os moluscos apresentam o corpo, que como nós já falamos, ele não é segmentado, dividido em 3 partes: cabeça ou região cefálica, pé e massa visceral. Ao longo da evolução, essas partes sofreram mudanças e passaram a ser diferentes em cada grupo de moluscos. Na cabeça estão os órgãos sensoriais e os gânglios cerebrais. O pé apresenta-se musculoso e, em alguns animais, pode estar transformado em tentáculos. A massa visceral contém os principais órgãos do animal. Se vocês observarem, na página 6 do LIP de vocês, tem uma figura igualzinha a essa. Então, a gente consegue perceber, né, todos os órgãos que estão dentro do animal. Vamos falar um pouquinho agora do revestimento, da sustentação e dos movimentos dos moluscos. A massa visceral, ela é revestida por uma dobra da epiderme, que é chamada manto ou páleo, que delimita uma cavidade entre ela e a massa visceral, chamada cavidade palial ou do manto. Nela estão as aberturas dos sistemas digestório e excretor e as brânquias ou os pulmões, no caso das espécies terrestres. Na epiderme do manto, há glândulas que secretam uma concha calcária
correspondente a um exoesqueleto, esqueleto externo, revestindo o corpo. Na lesma e no polvo está ausente. Na lula é interna e reduzida. Além de proteger o corpo contra predadores, abalos mecânicos e desidratação, no caso aí somente dos moluscos terrestres, né? Os que são aquáticos não teriam o caso da desidratação. Em alguns moluscos, a concha pode ser usada para escavar ou perfurar. O tubo digestório, ele é completo, possui boca, estômago, glândula digestória e intestino, que se abre pelo ânus. Lembram, sistema digestório completo é aquele que tem a presença de ânus. A maioria dos moluscos, exceto os bivalves, apresentam na boca uma estrutura característica do grupo, semelhante a uma língua com pequenos dentes de quitina, a rádula. Nós dizemos que a rádula é uma língua raspadeira, parece uma lixinha. Com esse órgão, o animal raspa algas e outros alimentos presos nas pedras e nas conchas de outros moluscos e manda para o tubo digestório. Olhem aí, no esquema vocês percebem uma ampliação dessa rádula, mostrando aí como pequenos dentículos. Os moluscos filtradores que se alimentam de plâncton, como é o caso da ostra, do mexilhão, não apresentam essa estrutura. Agora vamos falar um pouquinho da respiração. Localizadas na cavidade palhal, as brânquias retiram o oxigênio dissolvido na água, que é levado pelo sangue para todas as células do corpo. O gás carbônico, ele faz o caminho inverso ao do oxigênio. Em alguns caracóis, né, que é o caso, é um exemplo aí de molusco terrestre, e caramujos de água doce, a cavidade palhal se transforma em uma câmara cuja parede é irrigada de sangue. Essa câmara funciona como um pulmão, retirando oxigênio do ar atmosférico. Em algumas lesmas, a respiração é cutânea. Na maioria dos moluscos, a circulação é aberta. O sangue oxigenado, proveniente das brânquias, passa pelo coração, que é um órgão dorsal musculoso e contrátil para poder expulsar aí o sangue, que o impulsiona por um sistema ramificado de vasos e de lacunas, de espaços que nós chamamos de hemocélies, nas quais estão inseridos os órgãos. O transporte de oxigênio é auxiliado pelos pigmentos respiratórios. Em geral, o pigmento respiratório é a hemocianina. Ela tem esse nome pela cor azulada que possui, mas em alguns moluscos é a hemoglobina. Em outros não há pigmentos respiratórios. No polvo e na lula, a circulação é fechada. O que significa isso? O sangue circula sempre dentro de vasos e as trocas de alimento e gases ocorrem entre os capilares e os tecidos. Os excretas saem do sangue, caem na cavidade pericárdio, coração, né, musculatura do coração, e são retiradas por um rim formado por tubos, que muitas vezes possuem cílios, são ciliados, né? E são chamados de metanefrídeos, que vai lançar na cavidade palhal pelo poro renal. O celoma está restrito à cavidade dos órgãos excretores e reprodutores e a um espaço ao redor do coração. Agora vamos ver sobre a coordenação. O sistema nervoso, ele é formado por vários pares de gânglios unidos por cordões nervosos. O polvo e a lula têm olhos bem desenvolvidos, semelhantes aos dos vertebrados e capazes de formar imagens. Em outros moluscos, como a ostra e o mexilhão, os órgãos visuais são mais simples, capazes apenas de captar a luz.
nós falamos que são células fotorreceptoras. Há também os estatocistos, que funcionam como órgãos de equilíbrio, tentáculos táteis, e os frádios, que são os receptores químicos próximos às brânquias, que têm função de identificar, de analisar as substâncias dissolvidas na água. Há espécies hermafroditas e de sexos separados. Nelas, raramente ocorre autofecundação, sendo mais comum a fecundação cruzada. Em algumas espécies, o indivíduo produz inicialmente só os gametas masculinos, funcionando como macho. Mais tarde, produz gametas femininos, funcionando como fêmea. Em alguns caramujos, 2 animais, um na fase funcional de macho e o outro na fase funcional de fêmea, realizam fecundação recíproca. A fecundação também pode ser externa e o desenvolvimento direto ou indireto. Direto quando não ocorre a presença de larvas e indireto quando ocorre a presença de larvas. Agora a gente vai falar sobre a sistemática ou classificação dos moluscos, começando pelos poliplacóforos. Também chamados de quítons, os poliplacóforos medem 5 centímetros em média e rastejam no fundo do mar, raspando algas das rochas com auxílio da rádula. A cabeça é reduzida, sem olhos nem tentáculos, e não se observa na parte externa grande diferença entre a região anterior e a posterior do animal. A concha é formada pela superposição de 8 placas produzidas pelo manto. Depois nós temos os escafópodes. São todos marinhos e passam a maior parte do tempo enterrados na areia. Alimentam-se de plâncton capturado por meio de tentáculos ciliados perto da boca. Não tem brânquias. A respiração é sempre feita pelo manto, que secreta uma concha em forma de tubo. O pé tem a forma de um cone, à semelhança da proa de um bote. Agora nós vamos ver os gastrópodes. O nome se deve ao fato de que o pé está localizado na região ventral. Gastro significa ventre. São representados pelos caramujos, que são aquáticos, pelas lesmas e pelos caracóis, que podem ser terrestres ou de água doce. Alguns possuem uma concha enrolada em espiral, mas outros, como certas lesmas terrestres, não têm concha. Em outros, como a lesma do mar, a concha é interna e reduzida. Apesar de não terem valor em termos de taxonomia, de classificação, os termos caracol e caramujo são usualmente empregados para moluscos gastrópodes diferentes entre si. Costuma-se chamar de caracóis aqueles gastrópodes de ambiente terrestre e de água doce. Geralmente as conchas são leves, são delicadas, de paredes mais finas. O caramujo, ele é usado para designar gastrópodes marinhos. As conchas são maiores, mais pesadas do que a dos caracóis, mas existem exceções a essa regra. A concha fina dos caracóis facilita seu deslocamento no meio terrestre e a concha mais espessa dos caramujos ajuda o animal a resistir ao impacto das ondas. Agora nós vamos ver os bivalves. Nessa classe estão as ostras e os mexilhões, ou então os mariscos. A concha está dividida em 2 valvas, 2 partes, que são unidas por um ligamento e fechadas por músculos. A tendência do ligamento elástico é manter as valvas abertas. Os músculos, que são muito fortes, são chamados músculos adutores. Eles fecham essas valvas. Por isso, é muito difícil abrir uma concha viva. Os mexilhões se fixam ao substrato por meio de filamentos com substâncias adesivas secretados pelo pé, chamado de bisso. Na maioria dos bivalves,
o pé tem a forma de machado. Daí o nome que antes era usado para essa classe, Pelecípodes. Peleci significa machado, né? Em alguns livros mais antigos vocês encontram o termo Pelecípodes ao invés de bivalves. É a mesma coisa, mas o mais atual, bivalves. É frequentemente usado, né, para cavar. As brânquias desempenham uma dupla função. Elas absorvem o oxigênio, filtram partículas de alimento, como algas microscópicas, que são levadas para a boca. Alguns bivalves, como os do gênero Teredo, destroem a madeira de barcos, cavando uma verdadeira galeria de túneis. Agora vamos para a última classe, que é a dos cefalópodes. Esse nome se deve ao fato de que os pés modificados em tentáculos saem da cabeça, céfalo, cabeça, representados pelo polvo, pela lula, pelo náutilo, entre outros, né? Esses animais marinhos estão entre os maiores invertebrados conhecidos. Possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, que controla os deslocamentos rápidos e olhos semelhantes ao dos vertebrados, que formam imagens detalhadas dos objetos e ajudam na fuga e na captura de presas. O sistema circulatório é fechado. A concha é interna e reduzida nas lulas e ausente nos polvos. No náutilo, ela é externa. O pé está transformado em braços ou tentáculos com ventosas, que são usados na locomoção para manipular pedras e outros objetos e na captura de presas. Além de rastejarem, utilizando as ventosas dos tentáculos, os cefalópodes deslocam-se por propulsão de jatos de água emitidos por um sifão, formado pela cavidade do manto. Possuem também uma bolsa que pode soltar um jato de tinta, uma secreção bem escura, quando o animal é atacado, tornando a água turva e facilitando sua fuga. Possuem ainda células especiais na pele, chamadas de cromatóforos, que permitem a mudança de cor, facilitando a camuflagem desses animais. A lula gigante é o maior animal invertebrado do planeta. Uma dessas lulas tinha cerca de 18 metros de comprimento, da cabeça até a ponta dos tentáculos, e cerca de 900 quilos. O estudo desses raros animais é difícil, já que vivem em águas muito profundas, aí entre 300 metros e 1000 metros de profundidade. Bem, nós terminamos aqui o grupo dos moluscos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagens pelo Skype e eu tiro as dúvidas de vocês, ok? Depois, na próxima aula, a gente vai ver o próximo filme, ok, pessoal? Até mais!